Alô, galera, professor Junior e Faraday na área. Vamos falar de eletrólise quantitativa. Mas antes disso, vamos relembrar o que é eletrólise. É um processo de oxirredução não espontâneo, necessita sempre de energia de uma fonte externa e que tem como objetivo central produzir substâncias simples. Essas substâncias têm um valor econômico muito elevado. Na natureza, o formato que se encontra não tem muito valor econômico. Então, o que ocorre na eletrólise? O cátio sofre redução e o ânion sofre oxidação. Mas a pergunta de hoje é: por que quantitativa? Nós queremos saber quanto será formado dessas substâncias durante a eletrólise. Então, resumindo, qual é a massa de produto que se formou na eletrólise? Para isso se faz necessário 4 informações. A primeira delas, a intensidade de corrente elétrica, a amperagem. Pensa comigo, se você tem uma amperagem 9 amperes, vai formar uma massa, X gramas. Mas se você tiver 90 amperes, ou seja, 10 vezes mais amperagens, você vai ter 10 vezes mais massa, 10x gramas. Para o tempo vale a mesma relação em proporção direta. Se você tem uma eletrólise durante 10 segundos, vai formar uma massa. Mas se for durante 20 segundos, o dobro do tempo, vai formar o dobro de massa no processo de eletrólise. Não podemos esquecer também da massa molar. Bom, a massa molar do alumínio é 27 gramas por mol e a massa molar do ouro é 197 gramas por mol. Então, quando forma um mol de alumínio, forma 27 gramas, mas quando forma um mol de ouro, forma 197 gramas. Você há de concordar comigo que temos que levar em consideração a massa molar. Não podemos esquecer o NOx do íon. Bom, se você tem um íon como o íon prata, que tem NOx mais 1, e compara com o íon alumínio, que tem NOx mais 3, o íon alumínio demanda mais carga, mais mols de elétron para poder sofrer redução e formar substâncias simples. Bom, o Faraday divide o raciocínio dele em duas leis. A primeira lei que diz que essa quantidade depende da carga e a segunda lei que diz que depende da natureza da substância. Vamos primeiro lembrar que a carga pode ser calculada da seguinte forma, pelo kit. Como assim kit, Júnior? Carga é igual à intensidade de corrente elétrica vezes o tempo. Carga expressa em Coulomb, intensidade de corrente elétrica em ampere e tempo em segundos. Bom, um outro cientista chamado Millikan, o norte-americano Millikan, achou a carga de um elétron. O Faraday, na sua expertise, pensou o seguinte: bom, se eu sei a carga de um elétron, então, se eu multiplicar essa carga pelo valor de 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23, saberei então a carga referente a 1 mol de elétrons. E quanto é que deu esse valor? Bom, a carga de 1 mol de elétrons é 96.500 coulombs, valor aproximado. O Coulomb resolveu chamar essa constante, então, ou melhor dizendo, o Faraday resolveu chamar essa constante de Faraday. Chamou então 96.500 coulombs de 1 Faraday ou apenas um F. Vamos deixar fixado aqui na sua mente. Um F é 1 Faraday, 96.500 coulombs, que é referente à carga de 1 mol de elétrons. Para entender essa matéria, precisamos de... Vamos lá para o primeiro. Imagine que o objetivo é transformar o íon alumínio em alumínio metálico. Para isso, serão necessários 3 mols de elétrons para formar 1 mol de alumínio metálico. Exercício bonzinho está dizendo o seguinte para a gente: 1 Faraday equivale a 1 mol de elétrons. Ótimo. Mas qual é a pergunta, Júnior? Quantos Faradays serão necessários
para produzir 9 kg de alumínio. Bom, começamos por onde? Começamos pela semi-reação. Então, 1 mol de íons alumínio precisa de 3 mols de elétron para formar 1 mol de alumínio metálico. Mas quanto que é 3 mols de elétrons? Quantos? Bom, 3 faradays. Se 1 mol é 1 faraday, 3 mols vai ser então 3 faradays. E quanto que é 1 mol de alumínio metálico? Qual a massa de 1 mol? Segundo a tabela periódica, 1 mol é 27 gramas. Para converter e trabalhar na mesma unidade do texto, vamos transformar grama em quilograma. Para isso, teremos que dividir por 1000. Então, 27 gramas vai dar 0,027 quilogramas. Então, temos lá a proporção. Qual a proporção? Para cada 3 faradays de carga, produzirá 27 gramas de alumínio, ou que equivale a 0,027 quilogramas. Se essa é a carga para essa massa, então 9 quilogramas vai precisar de quanto? Quantos faradays? Bom, essa regrinha de 3, que é só multiplicar em cruz credo, vai dar 1000 faradays. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. Novamente, nós vamos ter como objetivo transformar o íon em substância simples. Então, o íon prata, ou melhor dizendo, 1 mol de íon prata, precisará de ganhar 1 mol de elétrons para formar 1 mol de prata metálica. Bom, quanto que é a carga de 1 mol? Segundo o Faraday, 1 mol é 96.500 coulombs. Quanto que é a massa de 1 mol de prata metálica? Segundo a tabela periódica, 107,8 gramas. Bom, mas qual é a carga que o exercício vai utilizar, né? O enunciado está dizendo o seguinte, que nós vamos usar uma amperagem de 2 amperes e um tempo de 1 hora. Bom, vamos pedir ajuda para o kit. Carga é igual a intensidade corrente vezes tempo. Carga, 2 amperes. Tempo tem que ser em segundos, gente. 1 hora é 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Essa conta rende uma carga de 7.200 coulombs. Então, voltamos para a proporção da reação. Se 96.500 coulombs produzirá 107,8 gramas, então uma carga de 7.200 coulombs vai produzir que massa? 8 gramas de prata metálica. Fica aqui meu abraço, meu desejo que você estude, certo? Fique em paz. Até a próxima aula. Valeu!